Fala galera, grande abraço para todos vocês, acompanhando aqui o nosso canal. Pois é, né? Situação complicada em termos de futebol, em termos de esporte, né? Tudo parado, absolutamente parado. E esse período sem jogos e principalmente sem previsão de quando as competições vão poder voltar, né, a serem realizadas, traz à tona uma situação muito complicada em relação aos clubes do futebol brasileiro, sobretudo os clubes de menores receitas, os clubes com menos calendário. Há uma situação realmente muito complicada na parte financeira, porque os clubes não têm entrada, né, de receitas nesse momento, porque esses clubes, as fontes de receita são os jogos, né, bilheterias e patrocinadores, e aí sem jogo, sem campeonato, você não tem esse tipo de receita. E obviamente que as despesas elas continuam, né? Folha de pagamento, o dia a dia, pagamento dos funcionários. Há uma situação muito complicada e muito difícil de times que estão aí na Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, aquelas equipes que só têm o campeonato estadual para disputar como calendário e agora os campeonatos estaduais parados, né? A gente não sabe se eles vão conseguir depois ser finalizados. E é por isso que a gente tem que colocar aqui que já está demorando demais e é preciso que a CBF ela faça, se pronuncie, tome atitudes de forma emergencial para apoiar esses clubes, né? Porque esses clubes precisam de receitas imediatamente para pagamento de salários, até para rescisão contratual de alguns jogadores. Então, a CBF ainda não se pronunciou, já há uma cobrança, né, grande por parte de clubes, por parte de sindicatos que representam jogadores, né, e me parece que a CBF tem demorado demais, né? Me parece não tem demorado demais, já era para a CBF ter tomado uma atitude e é inadmissível que a CBF ainda não tenha se posicionado e não tenha, no mínimo, se manifestado de que forma ela pode ajudar esses clubes, né? Quando a gente fala em CBF, ela tem sim a obrigação, talvez não a obrigação legal, mas a obrigação moral de ajudar os clubes. Isso é muito parecido com a situação que vivemos na sociedade, né? Quando a gente cobra do governo municipal, do governo estadual e principalmente do governo federal, que neste momento onde as pessoas, muitas não podem trabalhar, o Estado, né, tem que dar o respaldo financeiro para que essas pessoas fiquem em casa, para que elas sobrevivam, né? E o Estado tem que dar o respaldo também para que as empresas não quebrem, não fechem as portas. No futebol é a mesma coisa, né? Quem representa o Estado no futebol é a CBF. E a CBF ela tem que valorizar o seu produto. Qual é o produto da CBF? É o produto futebol. E quem faz o futebol são os clubes, as entidades, né, as federações. Então, se esse produto quebra, a CBF vai levar um maior prejuízo. Então, é obrigação, sim, moral da CBF ajudar os clubes, sobretudo os clubes menores, os clubes de menores receitas e os clubes que não têm, neste momento, nenhuma condição de sobreviver, nenhuma condição de pagar a sua conta do dia a dia, né? Por outro lado, a CBF é uma entidade com muito dinheiro, né? Superavitária. A CBF, os balanços da CBF são que realmente a entidade arrecada muito, sobra muito dinheiro, principalmente pelos patrocínios que a entidade tem com a seleção brasileira. Então passou da hora da CBF colocar, não sei, criar um fundo, né, disponibilizar uma parte de dinheiro para que esses recursos sejam disponibilizados para os clubes o mais rápido possível. A gente tem uma pressão das equipes que vão jogar a Série C, né, fazendo um pedido. Esse pedido já foi feito de uma mensalidade aí por pelo menos 6 meses de R$250 mil para cada clube mensal, para que os clubes possam sobreviver. Os clubes da Série D já fizeram essa reivindicação também. As equipes que têm só os campeonatos estaduais também já estão pressionando. Eu acho que essa pressão tem que vir de todos os lados, né? Do sindicato dos jogadores, de uma comissão de clubes, né? Porque a CBF precisa se pronunciar o mais rápido possível sob o risco de daqui a pouco os clubes que já têm dificuldades financeiras, que já têm muitos problemas, até de fechar as portas, ou de daqui a pouco, né, terem lá na frente
um passivo trabalhista ainda muito grande, maior do que muitos clubes têm nesse momento. Então é imprescindível que a CBF tome uma atitude, tome um posicionamento, se pronuncie o mais rápido possível e faça com que essa ajuda, né, ela saia da teoria, vá para a prática, porque esses clubes necessitam urgentemente de dinheiro, né? A gente tem aí as TVs que têm os direitos dos campeonatos estaduais já suspenderam os recursos, né? A TV já suspendeu o recurso, inclusive, da primeira parcela aí do Campeonato Brasileiro, mas é claro que aqueles clubes que estão na Série A, obviamente que a despesa deles é muito maior, né? O custo é muito maior, mas esses clubes têm outras fontes de recursos, diferente de equipes que estão na Série D, na Série C, que disputam só os campeonatos estaduais. Então, a gente não consegue entender por que a CBF ainda não se pronunciou e não lançou um plano, assim como a FIFA já lançou, assim como a Conmebol já lançou, né, inclusive antecipando receitas dos clubes que estavam na Libertadores e na Sul-Americana, e a CBF, por enquanto, não se pronunciou de maneira nenhuma. É inadmissível e tem que haver cobrança de todos os lados para que a CBF se posicione o mais rápido possível e possa fazer essa ajuda financeira chegar o mais rápido possível aos clubes, sob o risco da gente ter uma situação ainda mais, muito mais complicada no ponto de vista financeiro do futebol brasileiro, depois desta paralisação aí por parte do coronavírus. É preciso que todos se unam e haja essa cobrança muito severa por parte da CBF. Valeu, galera, grande abraço, até o próximo vídeo, continue aí nos acompanhando, compartilhando os nossos vídeos, né, inscrevendo aqui no nosso canal e acompanhando aqui as nossas postagens. Grande abraço.